Avisei aos senhores, e já foi entregue, a respeito da deliberação do que ficou decidido ontem na audiência que tivemos no Tribunal de Justiça com o desembargador Pedro, a respeito do movimento grevista que se fez aqui no tribunal, a respeito da reposição devida aos servidores. E está disponível aos senhores, como ficou definido, nos comprometendo, apesar de, em todos os momentos em que me manifestei a respeito desta situação, de que não haveria necessidade desse compromisso de forma como acabou por acontecer, porque o compromisso é nosso, o compromisso é da gestão, o compromisso é da nossa responsabilidade. Mas, graças a Deus, podemos dizer que as coisas ficaram definidas da melhor forma, e assim que o governo concretizar as negociações no sentido de disponibilizar com relação às necessidades orçamentária e financeira do tribunal, nós estaremos logo em seguida, de forma célere, cumprindo com o que nos predispomos e estamos sempre determinados a fazer, né? Reconhecer o direito do servidor. E ainda hoje nós estaremos encaminhando a proposta através da nossa diretoria financeira, que já está elaborando, né, a proposta de suplementação orçamentária. E, graças a Deus, cumprimos a bom termo mais esta missão. Quero informar também a Vossas Excelências que a Corte já encaminhou e já foi implantado no CIAF a proposta orçamentária para o exercício de 2018. Infelizmente, nós não pudemos cumprir com o que determina como gostaríamos de trazer a proposta para que fosse deliberada antes do fechamento, mas infelizmente os prazos e o novo sistema, e por tudo quanto nos foi passado no momento aqui nos últimos dias, não foi possível fazer isso, mas também já estarei disponibilizando como ficou a nossa proposta para o exercício de 2018, no contexto de que deveria haver um incremento orçamentário para o exercício de 2018, balizado na média dos valores empenhados nos últimos 3 exercícios financeiros, contemplando as perdas inflacionárias dos últimos anos e a recomposição da relação com a receita corrente do Estado. O valor ficou em R$ 128.535.080. E estará sendo encaminhada ao gabinete de cada um dos senhores a nossa proposta orçamentária, que infelizmente pelo tempo exíguo e por tudo quanto nós estávamos passando, mas também neste momento nos comprometendo para que no próximo ano, no mesmo período, nós tenhamos o tempo hábil de fazer a distribuição e cumprir exatamente como nós gostaríamos que tivesse sido esse ano. Estamos trazendo também para conhecimento dos senhores o calendário para as novas auditorias referentes ao exercício de 2017, compreendendo o período de 2015 e 2016 e, dependendo da necessidade, do que for necessário, né, nas inspeções, nas auditorias, ou também ser averiguado, observado, analisado o período de 2017. E os critérios utilizados para a auditoria deste ano, nós entendemos que seria importante observar os municípios que não prestaram contas, os municípios que não forneceram as informações do IEGM, os municípios que sofreram alguma investigação por órgãos também de controle em operações de fiscalizações de outros
sistemas de controle que tiveram alguma fiscalização, tanto de... E também que receberam recursos do Fundef e foram utilizados. São esses ou são esses? São os dois. Mas não. Esse outro. Certo. Porque não tinha. Estão todos. Nos gabinetes, o Jean. Passar, entrega ao Jean e manda ele fazer. Excelência, até em função do que a senhora distribuiu agora, eu já queria aqui deixar formalizado que estou encaminhando a cópia do espelho dos dois processos da sessão passada para que a coordenação plenária insira na ata a ser deliberada por nós. Doutor Ricardo, por gentileza. Senhor presidente, eu aqui quero reiterar, inclusive aqui chamando aqui a atenção do nosso conselheiro corregedor, que hoje eu estou encaminhando novamente solicitação de providências com relação ao atual diretor da DEFAFON, o senhor Luiz Augusto Santos Lúcio de Melo, e também com relação à antiga diretora da DEFAFON no período 2015-2016, a doutora Rosa Maria Barros Tenório. Tenho vasta documentação dos meus pedidos, as informações prestadas, algumas dúbias, algumas contraditórias, e que, de fato, até o momento, reitero, mesmo aqui com a intervenção da conselheira Ana Raquel na sessão anterior, que não recebi nenhum relatório das auditorias inspeções in locus feitas em 2015 e 2016, apesar de estar lá comprovado que todo o calendário foi cumprido. Evidentemente, Excelência, se os servidores recebem diárias para fazer um trabalho, esse trabalho tem que ter começo, meio e fim. E sendo o fim o mais importante, que se configura na elaboração do instrumento para que nós tenhamos acesso ao que foi encontrado. E até o momento, pelo menos dos meus jurisdicionados, não chegou nenhum ao meu gabinete. E com relação à atual gestão, em função também de, agora está sendo distribuído esse quadro, 9 meses sem nenhum procedimento externo, auditoria, também não vejo por que, por mais justificativas que se dê de, talvez, problemas estruturais, outros tipos, talvez, de problemas, razão, motivo que isente de que se elabore o que se deve fazer numa diretoria. Os relatórios
das inspeções anteriores das prestações de contas, Excelência. Eu tenho prestações de contas que eu não entendo a dificuldade em instruí-las. Em 2014, eu recebi informações que as prestações de contas vão sendo analisadas, vão ser distribuídas, e depois recebo outro, não, que nada foi distribuído, e parece-me que continua sem distribuição. Afinal de contas, no caso de inspeções e auditorias, receberam as diárias. Cadê o feedback deste recebimento em forma de relatório? A segunda parte se processos de prestações estão lá, eles têm que ser analisados. Não é esperar dar 1 ano, 2 anos, 10 anos para depois alegar. Vamos fazer um corte? Estamos em 2017. Como eu já disse aqui, daqui a algum tempo, eu vou estar relatando 2017. Excelência, 2017 é muito antigo, vamos dar outro corte, vamos ficar cortando, e a sociedade olhando, e a gente sem cumprir, de fato, as nossas missões constitucionais. Entenda, eu não estou dizendo que isso é responsabilidade exclusiva da senhora, não é herança, mas essa herança a gente tem que cuidar em terminar com ela. Uma outra situação, Excelência, é que com relação aqui, eu vi esse cronograma, eu tenho duas ponderações a fazer. Eu só verifico aqui que há 2 coordenadores, o seu Elias Pinto de Medeiros e o seu Geraldo Pessoa Liberal Júnior. E aqui também, Excelência, eu não estou verificando auditorias, inspeções, inicialmente nos municípios. Aqui só tem administração direta, e administração direta, pelo que eu pude aqui passar uma olhada, estadual. Não. Tem logo. Tem? São 3. Mas na. Outros envelopes? Tá. E aqui logo no. Tá. Quer dizer, aí a minha pergunta. Tá. Então Quer dizer que toda a parte da administração estadual vai ficar sob a coordenação dessas 2 pessoas, mas não são só eles que irão fazer a auditoria, não. Não. É só o... Tá. Sim. Coordenação. Tá. Aqui nos municípios, alguns entes da Defasenf também, né? Sim. As 3 diretorias. Tá. Excelência, aqui eu faço uma sugestão, porque quando da minha representação, aliás, da minha comunicação à corregedoria para apuração do que está acontecendo, estou verificando que com relação aos municípios, vão ser feitos, mas era importante, como tem aqui nos outros, também já havia discriminado a equipe técnica, que inclusive na denúncia lá marcado, o período auditado, os técnicos que foram, que a rigor seriam responsáveis pela elaboração dos relatórios e que acredito que até agora não se realizou. É minha sugestão com relação à questão dos municípios, até uma questão de coerência. Defasenf tem os nomes e Defafoi também. É minha sugestão. Muito obrigado, Excelência. Obrigada também. Será apreciada a sugestão de Vossa Excelência. Mais alguma? Então, faculto a palavra às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso dela. Não havendo neste momento, passamos à ordem do dia para relatar conselheiro Otávio. Excelência, como ele manifestou, eu não tenho condições de dar aqui uma informação precisa, mas eu gostaria de fazer uma análise para verificar do que está posto aqui, quais pertencem à minha relatoria, até para uma questão de... lembrando dos requisitos, do porquê, mas também uma questão de isonomia aqui quanto ao funcionamento de cada um, quanto aos jurisdicionados. Eu vou dar uma... e trago para a senhora na próxima sessão, ou faço formalmente a presidência. Pronto. Tá. Seria bom que todos os eu acho que conselheiros fizessem da mesma forma. Isso. E fizessem e encaminhassem a nós. Isso. Obrigada, conselheiro. Obrigado, Excelência.
presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, conselheira auditora, nossa diretora. Queria, presidente, antes de começar a relatar, retirar de pauta o processo 1177 de 2017. Estou retirando de pauta o 1177 de 2017. Retirando de pauta, para ser retirado de pauta, o processo feita a solicitação pelo conselheiro Otávio. Os outros processos que eu tenho a relatar é a respeito de aplicação de multas e nenhum deles foi apresentada a defesa do doutor Enio e também do doutor Rodrigo. Como não tem defesa, não tem pareceres da época de Vossa Excelência no Ministério Público. Tá? Esses todos os casos que eu tenho aqui hoje. Então, o processo TC 18804 de 2012, Prefeitura Municipal de Branquinha, senhora Ana Renata Purificação de Moraes, referente à 4ª remessa do SICAP. Processo TC 9158 de 2012, da Prefeitura Municipal também de Branquinha, dona Ana Renata da Purificação Moraes, não encaminhou a 1ª remessa do SICAP. Processo TC 16394 de 2012, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Branquinha, a senhora Maria Marli Gomes Ferreira, que não apresentou a 3ª remessa do SICAP. Processo TC 19120 de 2012, Fundo Municipal de Assistência Social de Branquinha, a senhora Maria Marli Gomes Ferreira, não apresentou também a 4ª remessa do SICAP. Processo 16040 do município de Marechal Deodoro, o senhor Cristiano Mateus da Silva, não encaminhou a 3ª remessa do SICAP. Processo TC 12794 de 2012, Secretaria Municipal de Assistência Social de Messias, senhora Diná Duarte de Omena, não encaminhou a 2ª remessa do SICAP. Processo TC 19062 do município de Campo Alegre, senhor José Maurício Tenório, que não encaminhou a 4ª remessa do SICAP. E o processo TC 13242 de 2010, da Câmara Municipal de Tanque d'Arca, o senhor José Valmir Bezerra, também ele não enviou regulamentar o relatório de gestão fiscal do 2º semestre de 2009. Todos os gestores foram notificados, não apresentando as defesas. Então, para cada um desses processos, desses gestores já nominados, estamos aplicar multa de 100 OPIFAL. B, dar ciência aos gestores mencionados das presentes deliberações para que recolha o valor acima fixado no prazo de 15 dias a contar do trânsito julgado. C, pela remessa dos autos à direção do FUCONTOS para ciência e cumprimento destas deliberações. E D, para alertar os gestores que o não pagamento da multa agora aplicadas no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução do título extrajudicial. É assim como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das multas. Em discussão os processos. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Com relator, excelência. Conselheiro Fernando. Com relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com relator, presidente. Aprovado. Sem mais pauta para essa sessão, presidente. Pela ordem, conselheira Maria Cleide. Senhora presidente, senhores conselheiros, membros do Ministério Público, eu tenho a relatar processos que descumprimento à legislação em vigor, concessão de prazo para justificativa, não apresentação de defesa no prazo concedido, aplicação de multa. São 5 processos, senhora presidente. O primeiro é o processo TC 7195 de 2014, aplicação de multa à gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Alegre, a senhora Isis Roberta da Costa Mainar Vieira.
O segundo processo TC número 7194 de 2014, também aplicação de multa à gestora do Fundo Municipal de Educação de Campo Alegre, a senhora Maria Josineide Vasconcelos Granja. Terceiro é o processo TC número 7138 de 2014, aplicação de multa à ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde de Teotônio Vilela, senhora Isabel Borges Pereira da Silva. O quarto processo TC número 7139 de 2014, aplicação de multa à gestora do Fundo Municipal de Educação de Teotônio Vilela, senhora Noêmia Maria Barroso Pereira. E por último, o processo TC 4611 de 2014, também aplicação de multa à gestora da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, a senhora Pauline de Fátima Pereira Albuquerque. Os gestores e gestores foram notificados, não havendo no prazo fixado respostas às notificações. Então, nestas condições, eu voto pela aplicação de multa de 100 paus aos gestores e gestores aqui citados, pela ciência das presentes deliberações, pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS para ciência e cumprimento destas deliberações e alertar os gestores e gestores que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado. É assim como pode, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Tendo em vista que, apesar de regularmente notificados os gestores, se quer exercer a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das multas. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Anselmo. Conselheiro. Acompanhe a relatora, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Acompanhe a relatora, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Otávio. Com a relatora, presidente. Aprovados. Senhora presidente, tenho em mãos mais 4 processos. Eu encontrei aqui um errozinho formal no processo TC 13912 de 2016, vou retirar de pauta, e o processo 2495 de 2016. Irei repautar logo em seguida, senhora presidente. Retirando de pauta os processos citados pela conselheira Maria Cleide. Tenho em mãos agora 2 processos também, o processo TC, deixa eu ver aqui este. Processo TC 15006 de 2016. Trata o presente processo, protocolado neste tribunal em data de 20 de dezembro de 2016, sobre representação acumulada com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público de Contas, em face da Prefeitura Municipal de Olivença, o senhor José Arnaldo Silva, devidamente identificado nos autos, tratando sobre precatórios recebidos por aquela municipalidade, consequência de ação ordinária tramitada e julgada na esfera do Poder Judiciário em desfavor da União. Dos documentos apensados aos autos, constatam-se informações sobre os processos transitados em julgado, identificando o número do precatório correspondente ao município de Olivença, qual seja do número 134750AL. Objetivando respaldar a representação em comento, aquele parquê apresentou argumentos conforme demonstrados nos seus itens 1, 2, 3 e 5, 4 e 5. Quando ao pedido de concessão de medida cautelar para bloqueio dos valores transferidos ao mencionado município, de que trata a presente demanda, conforme argumento no item 6 da representação em comento. Exarei decisão monocrática datada em 16 de dezembro de 2016, que determinava a indisponibilidade dos valores recebidos judicialmente a título de recomposição das verbas vinculadas em Fundef, em favor do município de Olivença, que o prefeito do município de Olivença se abstenha de realizar qualquer desembolso em quantias que tenham por origem a recuperação dos valores do Fundef até decisão final quanto ao mérito em questão,
devendo neste período manter os referidos valores depositados em contas bancárias específicas, informar a 4ª Vara da Justiça Federal de Alagoas ao presidente do Tribunal Regional Federal sobre o teor desta decisão, especialmente a indisponibilidade hora decretada, solicitando que este acordo de contas seja informado se os valores já foram pagos ou retidos, a identificação do credor, o montante e a especificação da conta judicial em que estes foram depositados, e outras medidas pertinentes. Destaque-se que, por oportuno, que a principal motivação para a concessão da pré-falada liminar encontra-se consubstanciada na decisão monocrática in verbis. Abre aspas. No entanto, a presença do segundo pressuposto, a concessão da medida acautelatória, qual seja o fumus boni iuris, requisito que reconhece a presença da verossimilhança nas alegações quanto ao direito pleiteado. Não encontra-se nos fundamentos alegados na representação vinculação dos recursos à sua integral utilização da educação. Continua. A fumaça do bom direito encontra-se consolidada na necessidade de reconhecer parâmetros básicos de administração pública para uma gestão fiscal responsável, quais sejam o planejamento e a transparência no uso dos recursos, como pacificado nos termos do Acórdão 1128 de 2016, publicado no Diário Oficial desta Corte de Contas. É evidente que o cumprimento de tais parâmetros são impossíveis de vir a ser observados pela atual gestão, justamente pelo período de transição. Cópias da referida decisão monocrática foram encaminhadas para as partes interessadas, de conformidade com os ofícios exarados pela presidência desta Casa, conforme comprovantes apensados aos autos. Esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, esse processo trata-se de representação do Ministério Público quanto à matéria que também já foi amplamente discutida aqui na Corte, no qual o Ministério Público pugnou para que o tribunal acolhesse a representação para que as verbas oriundas dos precatórios do antigo Fundef fossem aplicadas exclusivamente em educação. Para tanto, também requereu a medida cautelar para que não houvesse aplicação do recurso em finalidade diversa até que o tribunal fizesse o pronunciamento de mérito acerca do assunto. Nós sabemos que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas já em outros processos semelhantes, já se pronunciou no sentido de não acolher o pleito do Ministério Público de Contas. Apesar disso, eu venho mais uma vez pugnar para que esse tribunal reveja o seu posicionamento e, por coincidência, já no dia de ontem, o Tribunal de Contas da União, no processo TC 005-506 de 2017, pela sua composição plenária, por unanimidade de votos, entendeu que esses recursos oriundos dos precatórios do Fundef devem ser utilizados exclusivamente para a educação. Eu vou pedir licença, venha a Vossas Excelências, para ler a ementa desse julgado do Tribunal de Contas da União e também alguns trechos do acórdão, por entender bastante relevantes para o desfecho dessa nossa representação aqui no Tribunal de Contas do Estado. A ementa, o processo está ementado, o acórdão está ementado da seguinte forma: sumário, representação do Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Maranhão e Ministério Público de Contas do Estado do Maranhão. Irregularidades na destinação do pagamento de diferenças de complementação devida pela União no âmbito do extinto Fundef. Ação civil pública condenando a União ao pagamento dos valores já transitados em julgado.
contratação de 3 escritórios de advocacia por inexigibilidade de licitação, com a fixação de honorários correspondente a 20% do êxito, por 110 municípios do estado do Maranhão. Risco de desvio de recursos constitucionalmente vinculados à educação para pagamento de honorários contratuais em razão do artigo 22, parágrafo 4º da Lei 8906 de 94. Vinculação de ordem constitucional, impossibilidade de aplicação em finalidade diversa, plurimas irregularidades, dano ao erário, responsabilidade pessoal do agente que deu causa aos desvios, irregularidades gravíssimas, determinações. Essa matéria foi levada ao Tribunal de Contas da União e, dentre as determinações que o Tribunal de Contas da União faz, é importante a gente ver alguns itens aqui. Primeiro, em uma das determinações, no item 9.2.1, o Tribunal de Contas da União, ela reforça sua competência para fiscalizar também a aplicação desses recursos complementares do Fundef. O acórdão traz a seguinte redação: a competência para fiscalizar a aplicação desses recursos complementares é do Tribunal de Contas da União, ainda que esses pagamentos decorram de sentença judicial, uma vez que são recursos de origem federal. Em outro item, 9.4.2, na hipótese de verificar a utilização dos recursos em finalidade distinta da explicitada no item 9.2.2.2, qual seja a vinculação à educação, ou em caso de não recolhimento dos valores à conta do Fundeb, comunique o respectivo ente federativo da necessidade de imediata recomposição de valores à referida conta. Eu queria fazer uma consideração aqui a esse respeito, que é o seguinte: o Tribunal de Contas da União fixou esse entendimento de que as verbas sejam utilizadas exclusivamente em educação e está fazendo a determinação para que, em caso de utilização em finalidade distinta, esses recursos sejam devolvidos ao fundo. Ora, nós sabemos que, caso esses recursos sejam utilizados em benefício da municipalidade, mas não em educação, vai ser necessário que o município devolva ao fundo o valor que foi aplicado em finalidade diversa. Nós sabemos que se tratam de valores bastante elevados e que, acredito eu, que na maioria dos casos o município não terá condições de fazer esse ressarcimento dos valores. Isso pode gerar imputação de débito ao município e, consequentemente, a inclusão do município em cadastros de inadimplência junto ao governo federal. Então, é uma situação que nós sabemos que boa parte dos investimentos feitos pelos municípios alagoanos é conseguido por intermédio de convênios federais e que, caso o tribunal, mais uma vez, venha corroborar o entendimento anterior de que esse recurso pode ser aplicado livremente, de forma diversa ao que entende o Tribunal de Contas da União, isso poderá levar a sérios problemas futuros para a municipalidade. Em um outro item do acórdão, o Tribunal de Contas da União também, como a decisão foi ontem, essa decisão ainda não chegou ao Tribunal de Contas do Estado, mas em um item específico, no item 9.7, o TCU também colocou o seguinte: encaminhar cópia desta decisão, repito, que foi tomada ontem, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, aos tribunais de contas de Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí, bem como aos tribunais de contas dos municípios da Bahia, do Ceará e do Pará, informando-os do entendimento acerca da impossibilidade de os recursos transferidos a título de complementação da União para o Fundef/Fundeb comporem o cálculo mínimo a ser aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino,
expresso no caput do artigo 212 da Constituição, conforme expresso nas normas de contabilidade pública, em especial no Manual de Demonstrações Financeiras emitido pela STN, bem como a título de colaboração aos tribunais de contas dos demais estados da Federação. Pois bem, senhores conselheiros, tendo em vista essa nova decisão do Tribunal de Contas da União no sentido de determinar a aplicação compulsória dos recursos oriundos do precatório do Fundef, o Ministério Público vem impugnar mais uma vez para que seja acolhida a sua representação e que o tribunal reveja o seu posicionamento já exarado para determinar não só ao município de Olivença, que é objeto do atual processo, mas também que posteriormente seja feita a uniformização de jurisprudência, superando o entendimento anterior, para que esse tribunal determine que todos os municípios do estado de Alagoas que venham, ou que receberam, ou que venham a receber ainda esses recursos do Fundef, para os que ainda não foram utilizados, seja determinada a efetiva aplicação exclusivamente na área de educação. É essa manifestação, senhora presidente. Com a palavra, conselheira. Senhora presidente, senhores conselheiros, vou agora então ao voto, considerando aqui as manifestações do Ministério Público, também mantendo o meu posicionamento desde o início. Eu voto preliminarmente. Cabe salientar que este pleno já analisou processos que trazem similitude com o que ora relato, quais sejam o processo TC 14189-2015 e o TC 2405-2016, entre outros, cujas decisões foram publicadas no Diário Oficial, em 14 de outubro de 2016, 27 de abril de 2017, respectivamente. Concluindo especificamente no primeiro, pela aplicação dos mencionados recursos em pagamentos de educação, saúde, quitação de salários dos servidores e fornecedores nas áreas de educação e saúde, além de aplicação em investimentos e melhorias do município, caso ocorram sobras desses valores. Atenta à magnitude desta decisão, especialmente pela extensão econômica orçamentária, haja visto o volume de recursos envolvidos, avoco com o princípio intuito de consubstanciar o feito, os princípios norteadores da administração pública, quais sejam os da oportunidade, da conveniência, da proporcionalidade, em especial o da razoabilidade, para se chegar à conclusão que ora adoto. Diante do exposto, utilizando das atribuições constitucionais e infraconstitucionais a mim atribuídas, embasadas na lei orgânica e regimento interno, ambos deste Tribunal de Contas, e acompanhando entendimento já acatado em casos similares por este plenário, conforme acima mencionado, entendo por cabível, primeiro, suspender os efeitos da mencionada decisão monocrática, por mim exarada, em data 16 de dezembro de 2016, e publicada no Diário Oficial deste Tribunal em data de 29 de dezembro do mesmo ano, por se encontrar atualmente inócua, haja vista o advento do novo exercício financeiro, possibilitando à municipalidade a elaboração dos devidos instrumentos de planejamento e a sua consequente operacionalização, objetivando, destarte, a correta aplicação dos recursos em questão. Pela improcedência da representação, haja visto os argumentos apresentados neste acórdão e já apreciados por este pleno, consequentemente, acompanhando as decisões já manifestadas por este plenário, conforme citado, aplicação que são a aplicação de 25% dos respectivos valores na área de educação, em conformidade à Lei 11.494 de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e a valorização dos profissionais de educação, a aplicação de 15% a ser investido na área de saúde, quitação de salários de servidores que, porventura, estão em atraso, bem como dos fornecedores nas áreas de educação e saúde, aplicação de investimentos e melhorias do município, caso ocorram saldos dos valores ora em discussão,
As aplicações dos mencionados recursos nas áreas da educação e da saúde não devem integrar o mínimo legalmente estabelecido a ser aplicado anualmente nestes segmentos, quando da apresentação da respectiva prestação de contas, sob pena desta Corte, mediante parecer prévio, recomendar a sua desaprovação. Pelo acompanhamento dessa Corte de Contas por intermédio de seus órgãos técnicos de controle, devendo ser realizado de forma sistemática e concomitante a aplicação dos mencionados recursos, tendo em vista se tratar de valores de elevado montante, evitando, destarte, a aplicação indevida e conflitante com o normativo legal vigente e esta decisão. Pelo envio de cópias deste acórdão às partes interessadas, vão os autos à presidência desta Casa para os fins que se fizerem necessários e assim como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Anselmo. A cada dia que passa, só é evidenciado ainda mais o desacerto de decisão desse tribunal quanto a fazer sombreiro recursos exclusivos da educação. E aqui, por uma questão de coerência, de legalidade, levando em conta realmente os princípios reitores da administração pública, eu não tenho como, neste aspecto, entendendo que a nobre relatora, ela conheceu da representação, evidentemente, e no caso está desprovendo, acredito, não dando continuidade. Então, nesse sentido, excelência, eu não tenho como me coadunar no mesmo sentido com as devidas vênias do voto da relatora. Eu voto no sentido que esses recursos sejam aplicados somente na área da educação, excelência. Nós temos que rever nosso posicionamento, inclusive a insegurança jurídica que nós estamos causando, que nós estamos decidindo de uma forma, e judicialmente, não que haja hierarquia, a separação de instâncias, mas numa questão lógico-jurídica, nós temos que rever o nosso posicionamento. Não só quanto à aplicação disso, mas também a segunda parte dessa situação, que parece não ser desse processo, mas que temos vários, sobre os honorários daí advindos. Mas vamos nos ater a essa situação. Então, em razão dessas situações, do que vem acontecendo, inclusive até aqui eu vou me contrapor, mas posso cometer um equívoco sem muita substância. O conselheiro Fernando Toledo sempre se valia da posição do Tribunal de Contas da Paraíba a respeito. Parece-me que esse entendimento já foi modificado por lá também. Então, eu acho que é o momento de nós assumirmos aqui o meia-culpa, revermos esse posicionamento e fazermos o que deve ser feito, de fato e de direito. Eu aqui voto no sentido que esses recursos só se apliquem na educação. Não é a mudança de uma verba que era, por assim dizer, administrativa, ser recebida de forma judicial, que muda a sua natureza jurídica. Eu acho que, pelo contrário, ao invés de infirmar, confirma que deve ser aplicadas apenas na educação. Este é o meu posicionamento, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, não tendo a menor dificuldade em momento pretérito via acompanhar uma nova decisão desta Corte de Contas, eu ainda permaneço no firme entendimento daquilo que já foi julgado aqui. Não entendo fatos novos. Naturalmente, essa informação trazida pelo Ministério Público pode ser um fator que venha a influenciar outros julgamentos, porque, como bem disse o Procurador-Geral, nós não fomos ainda oficialmente informados, mas naturalmente tem fé de ofício, aquilo que tem sido estudado pela Procuradoria. Mas nesse momento, senhora presidente, ainda permaneço com o entendimento que é predominante nesta casa, que os recursos são indenizatórios e que utilizados dentro das regras estabelecidas por esta Corte de Contas. Então, desta feita, eu acompanho o voto da relatora.
Conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, doutora diretora-geral, eu vou pedir vênia à conselheira relatora e vou pedir vênia também ao conselheiro Fernando Toledo, mas eu vou acompanhar a divergência iniciada pelo conselheiro Anselmo e acrescentar não só essa decisão do Tribunal de Contas da União, mas de todos os tribunais de contas que eu pesquisei, né, as mais recentes, têm se posicionado no sentido de que as verbas do antigo Fundef devem ser destinadas integralmente à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, forte nesse entendimento, eu voto no sentido de acompanhar a divergência. Conselheiro Otávio. Bom, eu queria fazer uma colocação, porque eu acho que esses processos, essa discussão, e eu vou pegar um gancho com o conselheiro Fernando com relação à possível evolução dele. Eu não vi ainda, como o doutor Enio falou, ainda está em essa decisão do TCU. Mas pelo que eu vi ali, a decisão e a indignação é com o volume de recurso com relação à parte jurídica. Pelo que eu posso estar errado, se eu estiver errado, o senhor me corrige. A decisão do TCU. A decisão do TCU com relação ao percentual dos 20% e tal, e isso é um volume grande de dinheiro. Com contraponto a isso, que quando eu fui relator e fiz uma proposta de voto com essa divisão de educação, saúde e tal, e salários atrasados, a minha ideia era realmente contemplar e dar um equilíbrio ao município. Agora, pergunto eu, e inclusive nessa decisão tem o seguinte, tem uma decisão jurídica do STJ com relação que pode ser pago com esses recursos os advogados. Se modificou, eu não tomei conhecimento. O conhecimento que eu tenho é que tem uma decisão jurídica sobre esse assunto. E aí a gente fica também no meio para exatamente analisar profundamente isso, como o conselheiro Fernando falou, para que a gente possa evoluir ou não. Porque eu acho que o conteúdo, o objeto forte dessa decisão do TCU, pelo que eu vi aqui, seria nesse sentido. Aí eu coloco também uma reflexão. Nós que estamos aí nesse período de adaptação uma ou outra, como é que nós vamos infringir, por exemplo, se a indignação é com relação ao percentual dos honorários, como é que a gente faz com a decisão também já do STJ? Esse casamento que nós temos que fazer, na minha cabeça, tem que fazer o casamento dessa evolução que está tendo, como Vossa Excelência colocou, Rodrigo, dos tribunais de ter evoluído, de conselheiro Anselmo da Paraíba e tal, essa evolução. Aí pergunto eu com relação a uma decisão e esses recursos, efetivamente, eles seriam retirados desse precatório, não é? E aí, pelo que eu vi, a ideia é essa. É só reflexão com relação, claro que a gente vai analisar futuramente essa proposta que está sendo colocada e também, obviamente, a gente levar em conta que existe uma decisão judicial com relação a isso. É isso que eu queria colocar e, obviamente, por ter sido eu próprio relator dessa proposta originária, não poderia votar diferente, até que haja realmente uma evolução e a gente possa responder essas perguntas que estão surgindo e estão acontecendo diante da discussão que ela não terminou aqui, ela em termos a nível federal, se há esse questionamento, vai começar a ter outros com relação a isso. Então eu voto com a relatora, presidente. Excelência. Palavra, conselheiro Anselmo. Só esclarecimento que foi aqui debatido, questão de honorários, lembrando que o mérito desse processo é outro. A questão de honorários foi falada aqui a título somente de argumentação. Fique bem claro isso. Presidente, óbvio, e a minha colocação aqui não tem nada a ver com o processo. Eu estou falando uma reflexão que está dentro dessa decisão, porque a decisão do TCU é a indignação com relação ao percentual pago aos honorários e, obviamente, que vai infringir nisso. E existe uma decisão judicial, claro. E este dinheiro também sai do Fundef, desse precatório. É a nossa pergunta. Quando a gente for evoluir um espaço,
evoluir uma parte com relação a essas mudanças que os tribunais estão evoluindo, eu que estou colocando como coisa já decidida, mas que faz parte de um todo, porque esses recursos estão saindo do mesmo precatório. E a decisão, ela veio com relação à eliminação do recurso que são pagos a colocação do TCU aí, segundo eu vi. Posso fazer um Pode, claro. Plênio, por gentileza, excelência, você não está condicionando a sua mudança de entendimento num processo à discussão se os honorários devem ou não ser descontados da verba, e isso é até uma discussão este processo, fora do método destes autos. Claro, mas eu estou querendo fazer o direito dentro do meu voto, como eu já voto, como eu fui o relator da proposta, eu estou votando. Mas eu não posso perder uma oportunidade e esclarecer como reflexão isso que eu estou colocando. Não tem nada a ver com o processo como eu esclareci. Perfeitamente. Conselheiro, o que eu estou querendo colocar que existem decisões que vai atingir o mesmo problema de precatório, que é o precatório, esse precatório tão discutido. É isso que eu estou querendo colocar. Uma coisa não tem com a outra. Queria só fazer um esclarecimento. Na verdade, nesse processo do TCU, essa representação que foi julgada antes, ela tem um objeto mais amplo, que é a destinação dos recursos ser exclusivamente para a educação. Né? Inclusive, na parte final do acórdão, é colocado da seguinte forma: ó, com estas considerações, é um acórdão longo de cerca de 30 páginas, com estas considerações, entendo que a representação deve ser julgada procedente para o fim de garantir a aplicação dos recursos do Fundef exclusivamente em áreas da educação, conforme garantido pelo artigo 60 do ADCT da Constituição Federal e pelas leis tal e tal, que são as leis do antigo Fundef e do atual Fundeb. E o que é que o TCU faz? Ora, se eu decido que a verba deve ser utilizada exclusivamente em educação, eu não posso sequer utilizar essa verba para pagar honorário. O TCU, nesse caso, ele avança, a nossa representação aqui, porque aqui no Tribunal de Contas do Estado nós fizemos duas apresentações distintas. Uma para tratar da vinculação e outra questionando a legalidade, a juridicidade da contratação por inexigibilidade de licitação dos escritórios de advocacia. No TCU, a representação envolve a necessidade de destinação exclusiva para a educação e, como consequência disso, já que é exclusiva para a educação, ela não pode ser utilizada para pagar honorário. E o TCU avança também quanto à questão dos honorários, né? Inclusive, coloca outro texto do voto. Por tais razões, no caso concreto das verbas complementares do Fundeb, sem embargo do questionável esbanjamento dos recursos, insofismável que o pagamento dos honorários de advogado com verbas constitucionalmente gravadas com finalidade específica é ilegal, imoral e inconstitucional, sendo nulos todos os atos que impliquem o desvio dessas verbas da única finalidade que elas podem albergar, a educação. Então o TCU ele faz um juízo mais amplo, ele entra na vinculação e também dizendo que, olha, se é vinculado à educação, não pode pagar honorário. Com esses recursos, o TCU não entra no mérito de, eventualmente, a municipalidade contratar um escritório por inexigibilidade de licitação e pagar um honorário contratual com recursos próprios, porque aí o TCU não teria essa legitimidade para avançar na legitimidade da despesa com recurso próprio, mas já está dizendo expressamente, olha, com o recurso do precatório não pode pagar. A decisão do TCU foi ontem. Claro que a gente tem conhecimento das decisões do STJ permitindo o destaque dos precatórios. E provavelmente isso aqui vai ser questionado de alguma forma no STJ também. Mas assim, pelo menos hoje, e creio que como a decisão foi a decisão do plenário e por unanimidade, quanto à questão da vinculação à educação, a decisão no TCU ela está firmada. E o TCU, inclusive, está dizendo que é competente para fiscalizar o recurso. Então, se o recurso for utilizado em finalidade diversa, como o Tribunal de Contas aqui do Estado decidiu, pode vir uma fiscalização da CGU, do próprio TCU, e dizer, olha, município, esse recurso você não podia utilizar em finalidade diversa, em que pese a decisão do Tribunal de Contas do Estado, porque é uma verba de natureza federal. Então, devolva para a conta. E como é que o município vai devolver 10, 15, 20 milhões? Por isso que eu falo que por uma questão de segurança jurídica e pelo próprio Tribunal, do próprio Tribunal de Contas da União, está dizendo, olha, eu sou competente para fiscalizar. Inclusive faz determinações das secretarias de controle externo dos estados para que acompanhe a aplicação do recurso. Então, eu acho que o TCU está sendo mais do que claro dizendo
para dizer que vai fiscalizar a aplicação do recurso. Por isso que eu vejo por bem o Tribunal de Contas.